Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo, com um pouco de frio, pois já está esfriando novamente aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai falar hoje, a gente vai dar início a uma série de vídeos que eu vou falar sobre marxismo cultural. Muita coisa foi falada sobre esse assunto, mas eu vou desmontando aos pouquinhos uma visão que está dentro da pauta cultural da direita brasileira, principalmente da pauta do liberal, que se diz liberal conservador, sobre o que é o marxismo cultural. Eu vou te mostrar que, olha, não tem muito a ver com aquilo que eles querem que tu pense que é. Essa é a parte 1, onde a gente vai falar do antes e depois da federal. E sem mais enrolação, vamos embora, tá? Então no episódio de hoje será demonstrado que você foi enganado com relação ao chamado marxismo cultural. A ideia de marxismo cultural faz parte do imaginário do boomer liberal, que se diz liberal conservador, assim como a ideia de metacapitalismo e civilização judaico-cristã ocidental, né? Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, volte uns vídeos onde eu estou refutando o Olavo de Carvalho e eu falo sobre essa noção de metacapitalismo, né? Que seria uma ideia de um estágio onde o capitalismo foi bom e tal, e depois foi corrompido e tal, né? Uma visão romantizada acerca do liberalismo e do que são livre mercados, onde no fim das contas eu te mostro que livre mercado não existe. Livre mercado é uma invenção teórica, tá? Nunca existiu na história da humanidade o livre mercado que o pessoal aponta que existe, tá? Pelo menos em uma escala macro, né? Então não existe metacapitalismo, eu tenho um vídeo meu falando sobre isso, tá? A questão da civilização judaico-cristã, isso não é um assunto que eu posso falar, tá? Eu não acho que existe janela de Overton no presente momento histórico para que se discuta esse tipo de coisa, tá? O que eu posso te dizer é que, mas não vou entrar nesse assunto agora, nesse momento, talvez no futuro eu faça um vídeo sobre isso, né? Mas por que eu vou falar para ti hoje do marxismo cultural, né? Porque, conforme eu te falei, esse assunto ele tá no imaginário do boomerzão médio, do boomer liberal conservador. Essa ideia é uma ideia que, se tu conversou com alguém da direita em algum momento, você deve ter ouvido esse tipo de coisa, né? Então, no Brasil, o principal divulgador dessa ideia era o Olavo de Carvalho, tá? E aqui eu não tô implicando com o Olavo, tá? Eu já falei o que eu penso do Olavo, pra mim eu não tenho nada contra a figura do Olavo em si, entendeu? Eu só não vejo nada de muito inovador, muito especial no trabalho dele, tá? Se comparado com outros filósofos, com Platão e o Aristóteles e tal, né? Pra mim, o trabalho do Olavo de Carvalho não é parâmetro para nada em termos de filosofia. Os parâmetros filosóficos é os clássicos, né? É o pessoal lá da coleção Os Pensadores tirando um ou outro vagabundo que tá lá naquele lugar, né? Naquela coleção. Mas nada contra o Olavo, tá? Tá. Eu tenho que fazer um disclaimer também aqui, né? Disclaimer do QI 83. O canal Um Mero Podcast é contra o pensamento político e ideológico de segunda posição, que é o marxismo. A crítica que será apresentada não deve ser encarada como uma defesa do marxismo em qualquer forma que seja. O marxismo é uma prática condenada pela Igreja Católica desde 1937, na Divini Redemptoris, e também é um modo de organização social contrário ao nacionalismo. Esse canal defende o nacionalismo de um ponto de vista material e o catolicismo de um ponto de vista espiritual, né? Isso aqui está lá em Mateus 22, 21, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Eu acredito que existe o reino de Deus e existe o reino da gente, né? Então, mas essa questão aí de ser nacionalista de um ponto de vista material e católico de um ponto de vista espiritual, a gente vai conversar talvez em outro episódio, tá? Hoje o assunto não é esse. Mas eu tô fazendo esse disclaimer porque eu vou falar algumas coisas sobre marxismo cultural, tá? E a pessoa de QI 83, que deve estar me ouvindo agora, vai achar que então, bom, se você está falando mal do liberalismo, então você é um marxista. Não, tá? Deixa bem claro. Não existe a gente aqui do canal, a gente não, eu, tá? Eu não acredito em marxismo, nunca fui marxista, tá? Em nenhum momento da minha vida, nem quando jovem. E eu acho que isso é uma prática condenável. Não encare as minhas críticas ao liberalismo como se eu fosse um marxista. Tá? Se tu pensa desse modo, daí você é o QI 83, né? Daí você é o cara que o Newman gostaria que não se reproduzisse. Tá passando uma ambulância aqui só um momento. Espero que a pessoa não tenha morrido. Vamos embora, né? Então a gente vai começar aqui com um momento historinha, né? Então a gente vai começar no seguinte, né? Uma jovem menina bonitinha, bem educada, criada em uma família tradicional no interior,
decide estudar e buscar o curso superior, almejando um futuro melhor. Então você tem aquela menininha bonitinha, bem criada, com uma família estruturada no interior, né? E ela decide melhorar um pouco de vida e buscar um ensino superior, né? Porque existe a crença no Brasil de que o ensino superior ele vai te salvar, o que é falso, né? Esse messianismo educacional não é assim que funciona, né? Você não vai salvar pessoas dando diplomas para as pessoas, né? Mas essa é uma parte educacional, esse é assunto para um outro vídeo. Com muito esforço, ela entra em um curso de humanas em uma universidade federal. Então você tem a menininha bonitinha, conservadora, arrumadinha, né? De uma família tradicional, bem cuidada. E ela passa em um curso de humanas e entra em uma universidade federal. Você já deve estar vendo para onde que vai este assunto, né? Eis que se passam 5 anos e ela se forma. Aquela menininha bonitinha agora virou uma gordaça de cabelo roxo, com pino de porco no nariz, com o cabelo raspado do lado e toda tatuada. Sabe aquelas que raspam do lado assim o cabelo e daí jogam assim pra parecer tipo mais forte e tal, não sei o quê. Agora, o que explica essa mudança, né? O que explica que uma menininha bonitinha, criada no interior, virou esse bicho estranho, né? Como isso é explicado, né? Bom, vai ter uns caras, tá? Da bolha liberal que se diz liberal conservador. Botei aqui aleatoriamente a foto do Jordan Peterson e ele vai dizer pra você que a culpa disso é o marxismo cultural, né? O Jordan Peterson, ele é um cara que eu tenho minhas críticas a ele aqui no canal, mas ultimamente eu tenho pensado um pouco sobre isso. Eu acho que talvez ele entendeu o problema, tá? E talvez ele entendeu que ele tá refém das pessoas que estão cercando ele, né? Talvez ele tenha entendido o negócio do cristianismo e tal, né? De verdade, entendeu? Mas não sei. Essa é só uma intuição minha, tá? Mas o Jordan Peterson falava bastante sobre isso, né? Não, porque é o marxismo cultural. Ben Shapiro, Prager University. Aqui no Brasil você tem tio Olavo de Carvalho. Você tem todo esse pessoal que tem a mesma unidade de ação dessa mesma bolha que vai falar pra você que, olha, a explicação disso tudo é uma coisa chamada marxismo cultural. Eles vão ficar muito brabos e tal, e vão dizer que na verdade é preciso restaurar os valores do liberalismo anterior e papapá. Tá? Bom, a ideia... Peraí que tá tocando meu telefone aqui. Ô, que ódio desses 30-30, cara. Porque, tipo, eles cortam o raciocínio do cara, meu. Bom, a ideia do neocon é a seguinte, né? Essa menina, voltando por exemplo da menininha, tá? Ela teve a cabeça lavada por professores marxistas de universidades federais, que estão espalhando ideias marxistas cujo intuito é derrubar o capitalismo através de uma mudança lenta e gradual na cultura, né? E eles vão citar aqui que o principal nome por trás disso é um italiano chamado Antonio Gramsci, que escreveu os Cadernos do Cárcere, que era perseguido pelo fascismo e papapá, né? O Gramsci ele vai trabalhar os conceitos da influência cultural, né? Que na verdade é um conceito que eu já falei isso em outros episódios, que é um conceito que, até onde eu saiba, quem falou isso pela primeira vez foi o Oswald Spengler, mas como o Spengler é um homem mau, ninguém lê as obras dele, então as pessoas leem o Gramsci. Tá? Então o Gramsci ficou meio conhecido como esse negócio da luta da luta do marxismo através da cultura, né? Mas o pioneiro, até onde eu saiba, foi o Spengler. Tá? Bom, daí a ideia do Gramsci, eu tô aqui só reconstruindo o argumento do neocon, tá? A ideia do Gramsci é que você derruba e muda as estruturas culturais tradicionais e instala uma mentalidade marxista, que daí vem o negócio do woke, né? Para fazer uma mudança bottom-up no capitalismo, né? O que é o bottom-up? É de baixo para cima, né? Então você muda a mentalidade do povão e naturalmente o andar de cima da pirâmide vai mudar e você vai transformar todo o capitalismo em um socialismo, um comunismo. E o neocon ele vai dizer que, olha, a mudança da menina, ela é o resultado do processo do marxismo cultural. Então houve uma mudança de mentalidade dessa menina,
tá, que foi feita por professores universitários, para transformar ela numa marxista. E ela, uma jovem vítima inocente, acabou virando marxista, né? Você já deve ter ouvido essa explicação em muitos lugares por aí na internet, né? For pegar lá o pessoal do Terça Livre, o pessoal da Escola Sem Partido, toda essa galera aí, eles vão reproduzir esse tipo de narrativa, né? Então, que o problema woke é o problema do marxismo cultural, né? Daí a conclusão do neocon é que é o seguinte, olha, deve-se lutar contra o woke, pois o marxismo cultural deve ser parado para que se salve o capitalismo. Em especial, de um ponto de vista educacional, deve-se lutar contra a doutrinação ideológica de esquerda nas escolas, daí que surge a ideia do Escola Sem Partido e outras mais. Tá? Então, essa é a visão do neocon, do liberal, que se diz liberal conservador. Tá? Não sei se é exatamente a visão que o Olavo tinha, mas eu já vi ele propagando esse tipo de ideia. Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Até que ponto isso está correto, né? Porque existe toda uma narrativa muito bem desenhada, né? Que, olha, existe uma doutrinação marxista nas escolas e muda a cabeça das pessoas e quer destruir o capitalismo a partir de dentro e tal, né? Bom, na minha opinião, né, que nesse caso é a opinião correta, né, o liberal que se diz liberal conservador, ele até identifica corretamente o problema, né? O que seria o problema? O problema seria a transformação dessa menininha, né? Então, cara, a menininha bonitinha, ela sai um bagulho lá de dentro da federal, né? Só que o que o liberal, que se diz liberal conservador, erra é que ele tá errando ao apontar a causa do problema. Então ele enxerga o efeito, e o efeito tá correto. De fato, a menininha, ela entra lá bonitinha e sai que nem um bicho. Mas a causa do problema não é o marxismo cultural, tá? Então, veja bem, não é que eu estou dizendo... Isso aqui também é pro ouvinte QI 83, né? Não é que eu estou dizendo que não existe essa transformação da menininha. Não, existe, tá? O fenômeno existe, tá? O que eu não concordo é que a causa do fenômeno seja o marxismo cultural. Tá? Eu vou te mostrar aqui o que de fato é esse fenômeno que é chamado de marxismo cultural, o pessoal do antes e depois da federal, tá? O fato é o seguinte, tá? A verdade, pelo menos eu penso desse modo, é que a pessoa ela não vira de esquerda porque entrou em um curso de humanas em uma universidade federal. Tá? Eu sou um exemplo disso. Tá? Eu fiz curso de humanas em universidade federal, entrei não sendo um cara de esquerda, saí não sendo um cara de esquerda. Conheço muitas pessoas também, né? Então eu não acredito no poder de um curso de humanas transformar a cabeça de alguém e fazer o cara virar um esquerdista. Tá? Eu não acredito nisso, né? O que eu acho é o contrário. Na verdade, assim, não é que o curso de humanas te transforme em um esquerdista, mas na verdade é porque você é um esquerdista que você vai e faz um curso de humanas, né? Deixa eu ler o que eu escrevi aqui, ó. Abre aspas. A pessoa não vira esquerdista porque entrou em um curso de humanas em uma universidade federal. O que acontece é que, por ser esquerdista, essa pessoa escolhe entrar em um curso de humanas em uma universidade federal. Tá entendendo que é o contrário? Não é que o curso de humanas transforma alguém em esquerdista. É a pessoa que é esquerdista que deseja entrar num curso de humanas. A menina do exemplo provavelmente sempre foi esquerdista, mas no interior, em uma família tradicional, ela nunca teve espaço para ser o que ela realmente gostaria de ser, que é uma feminista radical. A mesma coisa vale para os professores, né? Mas então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: eu acho, baseado assim, nas experiências que eu tive já em universidade federal, eu acho que a federal ela te dá uma oportunidade de você ser aquilo que você realmente é. Tá? Então a menininha bonitinha, lá no interior, ela já tinha o instinto de ser uma pessoa torta, entendeu? Torta no sentido de ser oposta a uma pessoa de direita, né? Uma pessoa de esquerda, né? Ela já tinha uma predisposição a ser torta, mas ela nunca teve nenhuma oportunidade de ser torta, porque o meio conservador do interior não permitia que ela fizesse isso. E daí quando essa pessoa, e isso eu já vi acontecer, quando a pessoa ela entra em um curso de humanas, é quase como se ela se libertasse, né, e de fato se assumisse como aquilo que ela realmente é.
Então não é a federal que transforma a pessoa em um esquerdista. Não, é o contrário, porque a pessoa é esquerdista que ela resolveu entrar num curso de humanos numa universidade federal, a grande maioria, tá? Terceiro ponto ali que eu escrevi, a mesma coisa vale para os professores. Só deixa eu ver se tá gravando aqui. Se não tiver gravando, eu vou ficar desgraçado a cabeça, velho. Não, tá gravando, beleza. Tá. Tá, então, voltando aqui, não sei se tu entendeu o ponto, tá? Eu não acredito que a faculdade de humanas ela transforma alguém num esquerdista, tá? Mas eu acho que a maioria das pessoas está num curso de humanas já por ser esquerdista. Tá? Eu vou te dar um outro exemplo que é mais fácil de tu entender essa relação que eu estou tentando te explicar, tá? Que é o seguinte, né? Que é o exemplo do bombeiro. Se for num corpo de bombeiros, hoje, qualquer corpo de bombeiros, você vai ver que a maioria dos bombeiros que estão naquele corpo de bombeiros são pessoas corajosas. Tá? Agora, o bombeiro ele não virou um cara corajoso ao fazer um curso de bombeiro, ao entrar no corpo de bombeiros. Não é isso. É o contrário. Né? É justamente por ele ser corajoso que ele decide virar um bombeiro. Tá entendendo? Então é uma inversão causal, né? Tanto é verdade que o cara que é covarde e vira um bombeiro, tá? Ele termina o curso e ele continua um covarde. Não existe curso de bombeiro que vai te dar a coragem na vida. Mas existe um grande número de pessoas dentro de um corpo de bombeiros que é corajoso, né? E não é por causa do curso, é porque existe uma disposição interna da alma daquelas pessoas de elas terem a virtude da coragem. E por elas terem a virtude da coragem, o que elas fazem? Elas escolhem virar bombeiro. Tá? O que eu tô querendo dizer aqui, esse segundo ponto aqui, que é o ponto importante, ó, a disposição da alma precede a escolha. Tá? Então, a pessoa que ela nasceu com a virtude da coragem, dentro da alma dela, a alma de prata, se tu quiser usar a linguagem platônica, né? Essa pessoa, quando ela vai escolher o que ela quer fazer da vida, ela escolhe baseado no interesse dela e nas disposições dela. E ela vê, bom, eu sou uma pessoa corajosa, me interessa ser bombeiro, então eu vou virar bombeiro. Tá? E daí várias pessoas corajosas viram bombeiros e por isso que a maioria dos bombeiros eles são pessoas corajosas. Mas não é um curso de bombeiro que fez o bombeiro virar um cara corajoso. Tá me entendendo? O nome técnico disso, tá? Se tu quiser procurar, é Dispositional Analysis, que seria análise disposicional, né? Ou análise de causalidade a partir de uma disposição intrínseca. Tá? Então, eu não sei se tu entendeu, eu sempre fico me pensando se o ouvinte entendeu o que eu falei, né? Não é o curso de bombeiro que faz o bombeiro ser corajoso, mas é por a pessoa ser corajosa que ela opta por virar um bombeiro. Né? A mesmíssima coisa acontece num curso de humanas. O curso de humanas não transforma ninguém em esquerdista. Mas a pessoa que ela é esquerdista, ela tem uma disposição interna de quando escolher o que ela vai fazer, ela escolhe um curso de humanas. Isso aí é uma análise de causalidade a partir de uma disposição intrínseca, né? A disposição da alma, que é esse o segundo ponto aqui, ela precede a escolha. Normalmente ela precede a escolha. Então, o que eu tô querendo te dizer sobre a menininha bonitinha, tá, é que ela já tinha uma disposição interna na alma dela de ser uma pessoa torta. Nunca conseguiu ser torta, porque o meio dela não deixava, mas ela sempre teve a disposição. Assim como, vamos supor que não existisse a possibilidade de alguém ser um bombeiro, a pessoa ainda ia ser corajosa, mesmo que ela fosse vamos pensar numa profissão meio de covarde, um funcionário público que ficar batendo carimbo o dia inteiro. Né? Você não precisa ser corajoso para ser um funcionário público. Mas o cara que ele seria corajoso mesmo sendo funcionário público. Né? Não conseguiria exercer a coragem dele, assim como a menininha não conseguiria exercer a tortice, a esquerdice dela no interior. Né? Mas ainda assim a disposição da alma da pessoa ainda está lá dentro. Tá? Então a disposição da alma ela precede a escolha. É isso que tu tem que entender. Não que não exista um movimento dialético, também existe, tá? Mas a parte mais importante é essa, na minha opinião. Tá? Então acho que com o exemplo do bombeiro ficou mais fácil para tu entender, né? Caso você não tenha entendido, volte, né? Mas isso explica, né, o porquê que a maioria dos bombeiros são corajosos. Né? Não é porque o curso de bombeiro fez ele ficar corajoso, não é porque o corpo de bombeiros fez ele ficar corajoso. Não.
Tá? É o contrário. A maioria dos bombeiros são corajosos porque uma pessoa corajosa, ela é naturalmente inclinada a buscar uma profissão onde a coragem dela seja usada, e o corpo de bombeiros é um lugar desses, tá bom? Mesma coisa vale para policial, tá? A análise da disposição interna das pessoas explica por que a maioria dos bombeiros são corajosos, tá? Do mesmo modo, o cara que ele tem uma disposição interna de esquerda, ele tende a escolher um curso de humanas, tá? Por isso, os cursos de humanas não transformam pessoas em esquerdistas. O que acontece é que pessoas com características espirituais de esquerda são levadas por sua inclinação intrínseca a fazer um curso de humanas, tá? Agora, tudo isso que eu falei pra você é bastante óbvio, né? Eu sempre brinco com as pessoas que, olha, você trabalhar a filosofia, talvez ela seja a arte de você falar alguma coisa óbvia que ninguém percebeu. Então, o óbvio que talvez não seja tão óbvio, né? Eu tô te falando isso, cara, porque assim, você tá na posição de César ali, né? No fim das contas, você tá observando o que eu tô falando e talvez pra ti agora pareça extremamente óbvio, né? Por que a maioria das pessoas que estão no curso de humanas são de esquerda, né? Porque quando o cara que é de esquerda, o interesse dele é fazer um curso de humanas. Não é entrar no mercado financeiro, tá? Por que o César tá ali, né? Interpretado brilhantemente pelo Joaquim Fênix no filme O Gladiador, né? Porque é pra lembrar você para você me dar um like no vídeo. É só por isso que ele está aqui, tá? Então, se eu te contei até agora algo que você julga como óbvio, né? Como esse exemplo do bombeiro, né? Busque pensar o seguinte, será que você teria chegado a essa conclusão, que é extremamente óbvia, se eu não tivesse falado pra você que ela é essa conclusão, né? A resposta provavelmente não, né? E esse é um negócio que eu também falei em outros episódios, que é algo meio desgraçado dentro da filosofia, né? Porque na filosofia tu tem um trabalho imenso pra pensar alguma coisa, mas depois que tu pensou e tu conta pras pessoas, as pessoas dizem sim, mas é óbvio, né? E daí parece que tu não teve trabalho nenhum, né? Por isso que vem os caras que ficam achando que o cara que estuda filosofia, o cara não faz nada, né? Mas não é que não faz nada, é que eu tô pensando coisas que você não pensou e você não teria capacidade de pensar se eu não estivesse aqui te falando, né? Mas enfim, né? Então, esse é o óbvio. Mas a gente não termina por aqui, tá? Até o fim desse vídeo eu vou falar mais coisas. A gente vai fazer uma breve crítica à moralidade ocidental inteira, né? Contemporânea modernista, né? Mas dê um like aí no vídeo. Caso você queira dar um dislike, também ajuda, porque o vídeo cai na categoria de vídeo controverso, daí o YouTube divulga mais, tá? Então, beleza. Seguindo o vídeo, deixa um like aí. Vamos falar um pouco sobre a cabeça do liberal que se diz liberal conservador, tá? No fim das contas, o liberal conservador, ele acredita na tese da Simone de Beauvoir, né? Porque quando a Simone de Beauvoir, ela diz assim, olha, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Já deve ter ouvido essa frase, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? O liberal conservador, meio que ele torce o nariz e fala, não, as pessoas nascem mulher e tal, né? Agora, o que a Simone de Beauvoir tá falando quando ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher? Ela tá falando que ser mulher é uma construção social, né? Que seria o socioconstrutivismo, né? A mulher dentro da sociedade, ela tem um papel que é designado através de uma convenção social, né? Não é algo biológico, é algo social. Daí o liberal conservador vai dizer, é um absurdo, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, é claro que as pessoas nascem mulher, né? Ele é contra o socioconstrutivismo, tá? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo liberal, que se diz liberal conservador, ele aceita numa boa a ideia de que ninguém nasce esquerdista. Torna-se esquerdista. E torna-se esquerdista onde? Num curso de humanas. Então, no fim das contas, o liberal tipo, que olha para o curso de humanos e fala existe uma doutrinação marxista do marxismo cultural para lavar a cabeça das pessoas, eu quero que tu entenda o seguinte, ele tá comprando uma premissa socioconstrutivista. Esse é o ponto, tá?
Então ele é tão socioconstrutivista quanto a Simone de Beauvoir, né? Mas ao mesmo tempo ele não acredita no ninguém nasce mulher, torna-se mulher por causa por questões ideológicas, né? Mas a questão do socioconstrutivismo ele aceita numa boa. Pelo menos o liberal conservador, tá? O cara que é tradicionalista não aceita nada disso, né? Mas enfim, isso é um outro assunto. Vamos ver o que eu escrevi aqui, ó. No fim das contas, ele, né, o liberal conservador, acredita na tese da Simone de Beauvoir. Ele chia com a frase, abre aspas, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, fecha aspas, mas aceita numa boa que, abre aspas, ninguém nasce esquerdista, torna-se esquerdista, fecha aspas. No caso, torna-se esquerdista através do curso de humanas, né, que é a tese do marxismo cultural, da antes e depois da federal, né. Isso ocorre, pois o liberal conservador tem dentro de si introjetado características modernistas e progressistas, como a visão anti-essencialista do socioconstrutivismo. Né? Isso aqui a gente volta naquela coisa que eu falo direto, né? Que o liberal, que se diz liberal conservador, ele, nesse sentido, ele é um progressista de marcha lenta, né? Porque ele está aceitando as categorias do pensamento do esquerdismo, que é a ideia de socioconstrutivismo, né? Então, quando ele vai fazer uma análise, por que a menininha ela entra bonitinha e sai uma barangona de dentro de um curso de humanas, a resposta dele é baseada em um método socioconstrutivista. Ponto. Tá? É isso que eu gostaria que tu entendesse. Então, é uma visão anti-essencialista. Né? O essencialismo seria você já tem a característica dentro de você, né? Como é o caso da coragem, né? Que é o exemplo do bombeiro. Né? Existe a essência do cara, já tem a disposição interna da coragem, e essa disposição interna da coragem leva o cara a querer ser um bombeiro. Tá? Então não é uma construção social. Né? Você não vira corajoso, você nasce corajoso. Né? Assim como você não vira um esquerdista, você nasce um esquerdista. Assim como você não vira uma mulher, você nasce uma mulher. Tá? Essa seria a premissa essencialista do negócio. Né? E o liberal, que se diz liberal conservador, ao acreditar que um curso de humanas transforma alguém em um esquerdista, ele está comprando uma premissa socioconstrutivista. Tá? E nesse sentido, ele está comprando as categorias de pensamento da esquerda de um modo moderado, logo ele é um esquerdista de marcha lenta. Tá? Pegou o que eu falei? E agora eu vou reclamar um pouco aqui. Nesse slide aqui, eu vou dar uma reclamada boa aqui, tá? Que é uma verdade bastante difícil de engolir se você é uma pessoa de direita, tá? No Brasil, né? É que a verdade difícil de engolir é que pessoas com inclinação espiritual de direita, na maioria das vezes, não possuem interesse em entrar em um curso de humanas, tá? O brasileiro de direita, ele não tá buscando a espiritualidade, ele não tá buscando o refinamento da alma, não, cara. O brasileiro de direita, ele é dinheirista. O povo mais dinheirista que existe é o cara da direita brasileira, tá? Então, nunca ele vai parar e vai pensar assim, pô, vou fazer um curso de história, vou fazer um curso de sociologia, vou fazer um curso de filosofia. Não, ele não vai falar isso, porque ele vai olhar para esses cursos e vai dizer, não, mano, não vou ganhar dinheiro aqui. Não vou ganhar dinheiro aqui, pô. O bom é ganhar dinheiro, eu quero me dar bem, eu quero ganhar dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu vou poder comer mulher, né? É esse que você quer, né? É isso que tu se importa, né? Quer dizer... Existe uma disposição interna da alma da pessoa de direita no Brasil que faz com que ela não se interesse por um curso de humanas, porque ela é materialista também, tá? Então, o direitista médio brasileiro, ele é materialista, ele jamais pensaria em fazer um curso de humanas, ele jamais pensaria em ser um professor de escola pública. Não. Ele vai pegar e vai ganhar dinheiro. Se ele tem interesse em filosofia, o que ele vai fazer? Vai vender um curso pra ti de vida intelectual, vai enganar, vai te vender um curso merda, né? Desculpa a palavra. Vai te vender um curso ruim, né? Vai investir em marketing digital para fazer um curso que vai, vou mudar a sua vida através não sei o que e tal, para ganhar dinheiro, né? Porque esses caras da intelectualidade de direita brasileira só pensam em dinheiro e reconhecimento próprio,
Tá? O cara, ele quer ser o professor, ele quer ser o especialista. Eu sou o professor, não sei o quê. Se o cara se apresenta pra você, assim, eu sou professor, cara, 90% de chance é picareta. Tá? É picareta querendo vender um curso pra você. E o direitista médio, ele não tá preocupado com conhecimento de humanas de verdade, cara. Salvo por muitas exceções, tá? Eu vou falar isso, muitas poucas exceções, tá? Lembrando de cabeça, né? O curso onde eu fiz minha graduação em filosofia era um curso que tinha que tinha seminarista dentro, né? Então, porque o cara que vai pro seminário, ele pode fazer ou um curso de teologia ou um curso de filosofia, né? Então tinha pessoas de direita dentro do curso de filosofia, né? Mas para ocupar espaços fora de um seminário, cara, não tem, meu. Os caras, se pergunta para um cara com a cabeça de direita, você quer virar professor? Ele vai falar, não, eu vou virar engenheiro, vou virar médico, sei lá, vou virar alguma outra coisa, né? Porque existe esse asco de pessoas de direita pelo curso de humanas, tá? As pessoas de direita, elas não estão preocupadas com o curso de humanas, é um ou outro cara, né? Paulo Cogos está preocupado com isso, que eu lembrei de cabeça agora. Os caras que são seminaristas também. Um ou outro professor de história, né? Um ou outro cara da filosofia. Né? Eu tava praticamente sozinho lá no curso, cara. Praticamente sozinho. No meu mestrado, no meu doutorado, tava... No meu doutorado tinha eu e mais um cara lá, né? Que era funcionário público, né? E que era tinha uma cabeça um pouco mais reta, né? Reta no sentido em retidão para com Deus, né? Caminho da retidão lá e tal. Mas a grande verdade de por que não existem pessoas de direita em curso de humanas é porque a pessoa de direita, ela não tem interesse em curso de humanas. Né? Via de regra, a pessoa de direita no Brasil, ela está preocupada em ganhar dinheiro, tá? Ser reconhecida, a ser alguém, né? E comer mulher. Né? Basicamente esse é o ponto, né? Mas daí tu pensa, mas isso é meio imoral fazer isso, né? E tal. Mas o liberal, que se diz liberal conservador, ele tá cagando pra tradição, cara. Não tá preocupado com tradição, tá? O conservadorismo é um verniz, o cara é um degenerado, entendeu? A maioria das pessoas de direita aqui no Brasil, cara, elas são assim mesmo, cara. E elas não têm interesse. Então, assim, o cara de esquerda, ele tem uma disposição interna da alma dele em fazer um curso de humanas. Tipo, ele considera fazer um curso de humanas. Quando ele tá pensando o que ele vai fazer da vida. Agora, o cara de direita, quando pergunta assim, o que tu quer fazer da vida? Quer fazer um curso de humanas? Ele fala, não vou fazer, eu vou ganhar dinheiro. Quer dizer... Enfim, né? Isso aí é uma frustração minha que eu tenho, cara. Não vai mudar, né? Não vai mudar. Esse é o ponto, né? Porque é uma questão de disposição interna da alma do cara. Né? Bom, deixa eu ler o que eu escrevi aqui, ó. A verdade difícil de engolir é que pessoas com inclinação espiritual de direita, na grande maioria das vezes, não possuem interesse em entrar em um curso de humanas. Né? Essa falta de interesse não vem por ser um ambiente com muita gente de esquerda. Mas a falta de interesse vem porque a cabeça do direitista médio é buscar cursos mais voltados a ganhar dinheiro, que é o negócio do materialismo que eu te falei. Tá passando uma polícia aqui. Meu, hoje tá complicado isso aqui, meu. Pergunto, né? Quantas pessoas de direito que você conhece que tem interesse em estudar 10 anos para ganhar R$6.000 dando aula em escola pública? Né? Então, para você ganhar mais ou menos em escola pública, você tem que ter graduação, licenciatura, tá? Tem muita gente que se apresenta aí na internet como professor, mas o cara é só bacharel, tá? Nunca pisou numa sala de aula na vida, né? Não tem licenciatura. Tem que fazer licenciatura, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, para daí você faz um concurso e vai ganhar uns 6, 7 mil reais. Isso demora 10 anos. Tá? São 10 anos da sua vida dedicado a isso. Agora, as pessoas de direita, elas querem isso? Não. O cara da direita, o que ele vai fazer? Ele vai olhar
para esse período de tempo, esse salário, ele vai dizer, não, mas em 10 anos eu consigo ganhar muito mais fazendo alguma outra coisa, abrindo uma empresa, não sei o que, papapá. Daí, quando ele vai escolher o que ele quer fazer da vida, ele não escolhe fazer um curso de humanas. Tá? Agora, o cara mais voltado à esquerda, ele vai olhar para isso e vai dizer, olha, quer saber, eu vou fazer um curso de humanas. E daí faz, daí vira, entra na história, entra na sociologia, antropologia, entendeu? É a questão, talvez o que eu tô querendo te dizer, cara, é que talvez o fato de não ter muita gente de direita dentro de um curso de humanas é justamente pelo fato que as pessoas de direita não têm interesse em fazer um curso de humanas. Porque as pessoas de direita acreditam mais que é mais importante do que você ter um curso de humanas é você ganhar um monte de dinheiro. Então, quer dizer, o cara vai ganhar 6 mil reais por mês trabalhando numa escola, o cara não quer. O cara quer mais, entendeu? O cara quer mais e mais e mais e mais, que é a mentalidade materialista. Daí ele vai gastar a vida inteira dele pra tentar ganhar mais, né? E nunca vai ser um cara de humanas, nunca vai ser um professor de humanas, tá? Então essa talvez seja a causa principal de por que tem tanta gente de humanas dentro de por que tem tanta gente de esquerda dentro de cursos de humanas, tá? Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô sentindo que a minha fala já tá meio arrastada, acho que eu devo estar cansado. Bom, vamos entrar aqui agora na questão dos professores, tá? Mas então, só para recapitular até aqui o que eu te falei, né? Então eu falei para ti o seguinte, olha, a escolha por fazer ou não um curso de humanas, tá? Ela é muito ligada a uma disposição interna da tua alma, né? Uma essência tua de querer fazer um curso de humanas. A maioria das pessoas de humanas é de esquerda, porque pessoas de esquerda gostam de ler livrinho e tal, essas coisas todas, né? Quando que as pessoas de direita não... A pessoa de direita, ela, via de regra, cara, ela só vai pegar um livro pra ler se ela for ganhar algum dinheiro com aquele livro, com aquele conhecimento, que é o conhecimento instrumentalizado como um meio e não como um fim em si mesmo, tá? E isso explica por que tem tanta gente de esquerda dentro de um curso de humanas e por que quase não tem ninguém de direita dentro de um curso de humanas, tá bom? Bom, aí na tela a gente tá com uma foto do Olavo, né? E as palavras ali em cima dizendo, e a tese anticomunista, cadê? Né? Se você deve lembrar do Olavo gritando e falando isso, né? Pô, me mostre uma tese anticomunista dentro de um curso de humanas, ora porra, né? Você deve ter visto algum vídeo dele falando sobre isso, né? Dizendo que, olha, só tem gente de esquerda dentro dos cursos de humanas, me mostre uma tese anticomunista, não tem antitese comunista, cadê as teses anticomunistas, papapá, papapá, né? Bom, eu vou dizer por quê, que eu vou te explicar por que não tem teses anticomunistas dentro dos cursos de humanos no Brasil, tá? Porque ninguém dentro de um curso de humanos do Brasil tem interesse em fazer uma tese anticomunista. Porque a maioria das pessoas que estão lá dentro são pessoas de esquerda. Não tem ninguém disposto a fazer isso. Não é que há uma proibição, você não pode pesquisar sobre isso. Não, você pode pesquisar sobre o que você quiser dentro de um curso de humanos. Mas o cara vai fazer um doutorado, ele vai fazer uma tese anticomunista? Se ele é um cara de esquerda, não vai. Tá? Então, a explicação, olha, por que não tem uma tese anticomunista? É porque não tem aluno querendo pesquisar isso dentro de um curso de humanas, né? Se tivesse mais alunos da chamada direita dentro de um curso de humanas, provavelmente teria, mas não tem. Por quê? Porque o cara da direita, ele quer ganhar dinheiro, quer comer mulher, quer estar bem, né? Quer uma loirinha com marca de biquíni, olho claro, cabelinho liso, que faz yoga lá no Rio de Janeiro e põe o pé atrás da cabeça. É isso que o cara quer. Agora tu vai dar um livro pro cara ler, pô. O cara não vai ler, pô. Ele só vai, entendeu? O direitista médio é de uma burrice impressionante, né? Que é o cara que ele só lê se tiver algum retorno financeiro. Se não tem retorno financeiro, o cara não, entendeu? Mas enfim, vamos seguir aqui. Bom, existe uma dialética, né? Que é o seguinte, olha, as pessoas de disposição de esquerda fazem o curso de humanas, é aquilo que eu falei pra ti, né? As pessoas da direita não, porque a pessoa da direita ela quer dinheiro, tá? Então esse é o cenário. Agora o que acontece? O que acontece?
Passa-se o tempo e a roda dialética, né? E acontece que a maioria das pessoas que se formavam vai ser de esquerda, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas de esquerda resolveu fazer um curso de humanas. Né? Tá acompanhando o raciocínio? Né? Então um monte de gente de esquerda resolve fazer um curso de humanas. Logo, vai se formar professores de esquerda. Tá? Agora, quando sai um concurso para ser um professor de humanas em uma universidade federal, adivinha só quem que vai estar concorrendo? As pessoas que são formadas em humanas em um curso de universidade federal, que são pessoas de esquerda. Né? Quem que vai virar, então, o professor de um curso de humanas? O cara de esquerda. Tá? Porque não há um cara de direita ali concorrendo. Tá? Porque o cara da direita ele quer ganhar dinheiro. Ele está preocupado em dinheiro. Tá? E bom, isso vai se repetindo, repetindo, repetindo. É um processo de muitos anos, tá? E passam-se algumas décadas, né? E o que acontece? A grande maioria dos professores das federais são de esquerda. São de esquerda, né? São de qual lado? Adivinha só. São de esquerda, né? Se a maioria das pessoas de esquerda quer fazer um curso de humanas, se forma o quê? Um monte de gente de esquerda. Quando abre uma vaga para curso de humanas, quem que vai concorrer? Um monte de gente de esquerda. Então quem vai ser selecionado? Um cara de esquerda. Passa-se uns 20 anos disso acontecendo, você tem um corpo teórico completamente de esquerda. Né? Esse é um processo dialético e é um processo lógico. Tá? Se as pessoas de direita não fazem cursos de humanas, não tem como você ter professores de direita dentro de um curso de humanas, cara. Tá bom? Esse é o ponto que eu tô querendo te mostrar. Né? E daí segue a roda dialética, né? Daí, como passam-se muitos anos, né? Você vai ter um monte de professor de esquerda dentro de um curso de humanas, né? E um monte de aluno de esquerda dentro de um curso de humanas. E daí o direitista, quando ele olha para um curso de humanas, ele olha, bom, tem um monte de professor de esquerda aqui, né? Tem um monte de aluno de esquerda aqui, né? Esse curso paga pouco, eu quero ganhar dinheiro, quero me dar bem, quero ganhar dinheiro, né? Daí o que o cara conclui? O cara conclui, bom, vou fazer outro curso. E daí ele não faz um curso de humanas. Tá? Agora, a consequência disso, né, é que a vaga numa faculdade de humanas acaba ficando vaga. Né? A vaga fica vaga, né? E essa vaga vai ser ocupada por quem? Por um cara de esquerda. Tá? Então é um sistema que ele se retroalimenta. Né? Por quê? Porque não existe espaço vazio, né? Então, o cara de direita, ele olha o curso de humana, vê um monte de professor de esquerda, vê um monte de aluno de esquerda, ele desce e vê que paga pouco, ele quer dinheiro, paga pouco. Ele fala, não vou fazer um curso de humanas. E daí ele vai fazer outra coisa. E aquele lugar que poderia ser ocupado por um cara de direita, vai ser ocupado por um cara de esquerda, que decidiu fazer um curso de humanas. E daí você vai ter ainda mais pessoas de esquerda sendo formadas no curso de humanas que vão virar professores também. Tá? Não é uma conspiração do marxismo cultural, não sei o que. Não, cara, é simplesmente uma relação de oferta e procura, né? As pessoas de esquerda procuram curso de humanas, as pessoas da direita não procuram curso de humanas. E a consequência lógica disso é que quando tiver oferta de trabalho em uma universidade federal, a maioria dos concorrentes vai ser de esquerda. E você vai formando ao longo de muitos e muitos e muitos anos um corpo teórico 100% de esquerda. Isso não é formado através de uma conspiração que vai destruir o capitalismo de baixo para cima, não. É uma consequência lógica, que é uma consequência das pessoas de direita não se importarem em fazer um curso de humanas. Né? De achar que, bom, se você fez um curso de humanas, você é trouxa, você é otário, porque você não está ganhando tanto dinheiro quanto deveria. Né? E eu já ouvi isso também, cara. Eu já ouvi isso, os caras dizendo assim, mas você é um cara inteligente, por que você fez filosofia se você é um cara inteligente? E, quer dizer, isso diz muito sobre o Brasil, né? Isso diz muito sobre o Brasil. Bom, vamos ler o que eu escrevi aqui. Ó. E segue a roda dialética. Daí, como vai ter muitos professores e alunos de cursos de humanas, né, por causa desse fenômeno todo que eu já te falei,
O direitista que já não estava gostando do curso, por o curso pagar pouco, acaba não fazendo o curso. A consequência é que aumenta o número de esquerdistas ainda mais nos cursos de humanas, uma vez que o espaço vazio é sempre ocupado. Né? Então, quer dizer, além de você ter uma disposição interna do cara de esquerda querer um curso de humanas, você tem a disposição interna do cara de direita não querer fazer o curso de humanas, o que facilita para o cara de esquerda entrar num curso de humanas. Né? E vai passar o tempo, né? E daí se forma uma hegemonia cultural de esquerda nos cursos de humanas. Né? E essa hegemonia, o liberal conservador, o liberal que se diz liberal conservador, ele vai dizer que é o marxismo cultural. Né? E é por isso que não existem muitas teses anticomunistas no Brasil em curso de humanas, tá? Porque os professores não estão afim de orientar a tese anticomunista no curso de humanas porque eles são de esquerda. Os alunos também não estão afim de fazer um curso de humanas, de fazer uma tese anticomunista porque eles têm outras preocupações. Tá? Então, eu acho que talvez o ponto que eu queria te falar para que tu entendesse é que essa hegemonia de esquerda dentro do curso de humanas, ela não é porque existe uma doutrinação marxista gramsciana do marxismo cultural, de fazer as pessoas serem de esquerda sem saber e tal. Não, não é. É simplesmente uma questão de interesse. O cara da direita não quer entrar no curso de humanas, o cara de esquerda quer entrar no curso de humanas. Né? Como só se formam pessoas de esquerda dentro de um curso de humanas, logo, quando tiver um concurso para ser professor, só vai ter professor de esquerda concorrendo e os professores de esquerda vão entrar entendeu? Daí é a bola de neve, entendeu? Né? E isso estimula ainda mais o cara de direita a não fazer o curso, e o cara não faz e deixa mais espaço pro cara de esquerda entrar, e aí vai. Tá? É uma estratégia natural de ocupação de espaço, porque não existe um vácuo. Tá? Agora, de quem é a culpa disso tudo, né? Agora eu vou dar mais uma reclamada ainda. Porque a culpa não é só do cara da direita, esse é o ponto. Né? A gente tá. Eu vou entrar num nível um pouco mais profundo da reflexão. Basicamente, a culpa, tá? De você ter esse problema da menininha bonitinha entrar e sair uma barangona, dos cursos de humanas só ter aluno de esquerda, dos professores de humanas serem todos de esquerda, porque o direitista não quer e tal. A culpa, sabe o que é, cara? A culpa, agora eu vou dar um salto muito grande aqui, mas a culpa é que é as bases da civilização ocidental moderna, tá? Que não é a civilização ocidental original, tá? Mas é como é que eu vou falar isso sem arrumar um problema? Né? A civilização ocidental, ela não é um problema. Tá? O problema é uma pequena elite, tá? Que tomou conta da civilização ocidental, tá? Sequestrou a civilização ocidental e modificou as bases da civilização ocidental. Tá? De bases teocêntricas, cristãs, para bases iluministas, racionalistas, antropocêntricas, antropoteístas. Tá? E esse talvez eu vou falar mais sobre isso em outros episódios, acho que esse aqui já tá meio grande, tá? Mas uma coisa que tu tem que entender, cara, é que a maioria dos problemas que hoje o liberal conservador acusa a esquerda, fala, é o marxismo cultural, não sei o quê. Cara, geralmente esses problemas, eles existem por causa de princípios liberais aplicados à sociedade, princípios modernistas aplicados à sociedade, princípios iluministas aplicados à sociedade. Tá? Então, eu tô te falando, né, que olha, a pessoa de esquerda ela resolve fazer um curso de humanas. Tá? A pessoa de direita ela resolve não fazer um curso de humanas. Tá? Por trás disso está um princípio liberal, né, de autodeterminação dos povos. Então você é livre para você escolher o que você quiser fazer. Olha que bonito, hein?
Liberté, égalité, fraternité, né? Que bonito, né? Você é livre e você pode escolher o que você quiser. Daí, bom, as pessoas em um cenário livre, elas vão escolher aquilo que é melhor para elas. E o que é melhor para elas vai ser escolhido por elas através de uma disposição interna da alma delas. Essa disposição interna da alma delas vai fazer os esquerdistas entrarem em um curso de humanas e o direitista entrar num curso para ganhar dinheiro. Né? Então a culpa é que as pessoas elas têm liberdade para escolher, né? que é um princípio liberal. Né? Isso é um princípio liberal. Né? Eu vou ler aqui o que eu escrevi, que acho que fica mais fácil de tu entender. Tá? Ao dar liberdade para as pessoas fazerem o que querem, elas farão aquilo que elas acham melhor para elas. Isso aqui é um princípio liberal, tá? Então você não, Deus não está aqui. Perceba que essa frase que eu te disse não tem nada a ver com Deus, né? Você não vai fazer o que Deus acha melhor, nada. Você não vai fazer o que diz um livro sagrado, nada. Porque você é iluminado, você é iluminista, você é racionalista, você acredita em liberdade e tal, né? Ao dar liberdade para as pessoas fazerem o que querem, elas farão aquilo que elas acham melhor para elas, né? O que elas acham melhor para elas depende das disposições internas das almas dessas pessoas. Essa disposição leva ao esquerdista a escolher um curso de humanas e ao direitista escolher ganhar dinheiro, né? Então todo esse problema, o que eu estou querendo te mostrar, todo esse problema que a gente vive dentro, talvez, não sei bem, dentro dos cursos de humanas, né? Ele se deve a uma organização social ocidental que tem bases liberais, onde as pessoas elas podem decidir livremente o que elas querem fazer. Né? E daí que vem o negócio do banheiro trans, não sei, aquelas teses malucas de humanas, né? É por quê? Porque existe um princípio dentro das universidades que você pode pesquisar o que você quiser. Você pesquisa o que você... Isso é um princípio liberal, tá? Deixa eu te dizer que isso é um princípio liberal. Então, quando o cara lá vai fazer uma tese de mestrado sobre o banheirão gay, que não sei aonde, o cara foi lá num banheirão, dá para uns caras chupar uns caras, daí ele escreve na tese como foi, tá? Esse tipo de coisa, ela é aprovada porque em nome da liberdade. Liberdade de cátedra, liberdade de ensino, liberdade de pesquisa, tá? Então não há nenhum critério a não ser a autonomia do indivíduo, né? E o indivíduo, ele vai escolher fazer esse tipo de coisa. Muito dos problemas que a gente tem, por exemplo, dentro do curso de humanas, dessas teses malucas, isso se dá por causa de princípios liberais aplicados à universidade, tá bom? Então não é comunismo, não é marxismo cultural, o problema é os princípios do liberalismo que permitem que esse tipo de coisa exista. Tá? Mas isso a gente vai ver em outras ocasiões, né? Porque eu sei que você, ouvinte QI 83, deve estar achando então que, bom, se o problema é o excesso de liberdade, logo as pessoas não têm que ter liberdade nenhuma. Não é assim que funciona, tá? No mundo cristão não é assim que funciona. Mas a liberdade, ela não é um princípio. A liberdade, ela não é um princípio porque ela não pode ser um princípio, né? Mas isso demoraria 1h e pouco para eu te explicar por que a liberdade não pode ser um princípio. Talvez eu faça um vídeo sobre isso no futuro, mas a liberdade, ela é instável e ela é uma propriedade correlacional entre pessoas, tá? É um negócio complicado de explicar, tá? Talvez no sentido, assim, correlacional... No sentido que praticamente não faz sentido você falar em liberdade se você estiver em uma ilha deserta, né? A liberdade é uma coisa que existe quando você identifica o outro, né? Como um indivíduo, né? E daí que surge o princípio de não agressão, aquelas coisas aradas toda libertária, agorista, minarquista, ontarquista, anarco, não sei o que lá, papapá, tá? Então, é um princípio... Tá? Então, o problema que acontece em um curso de humanas, o curso de humanas ele é do jeito que ele é por causa dos princípios do mundo liberal, do mundo modernista. A mesma coisa, tá? Vale para outros princípios liberais que são aplicados à civilização ocidental. Então você vai lá, por exemplo, pega o problema da invasão islâmica da Europa. Você já deve ter ouvido esse problema, né? O problema é o islâmico, né? O problema é o islâmico que está vindo aqui. Não, o problema não é islâmico. O islâmico é o islâmico desde sempre. O problema não é o islâmico. O problema é que você vive em uma sociedade laica. E daí o islâmico chega lá e ele não concorda com o laicismo e pronto.
tá? E daí você vai ter que respeitar o cara, entendeu? O problema do problema ocidental, em muitos casos, ele é um problema gerado por princípios liberais aplicados a uma engenharia social liberal. Então você vai ter liberdade para o indivíduo, você vai ter um cenário onde todo mundo vota, imigrante vota, você vai ter um cenário de um Estado laico, onde cada um pode ter a sua religião dentro do seu próprio quarto, tá? Sendo que isso é um absurdo, porque todo mundo sabe que a religião ela é um fenômeno de natureza social, não tem como ter uma religião entre quatro paredes, toda religião entre quatro paredes sai das quatro paredes, né? Mas eu acho que a Europa, por exemplo, ela tem um problema com os islâmicos justamente porque eles são forçados, os europeus, a aceitar uma sociedade laica, e não é uma opção. O laicismo ele é empurrado à força pelas elites que controlam o mundo ocidental. Então, bom, como você tem uma sociedade cuja a fundamentação, a base é o laicismo, você tem uma sociedade vulnerável a uma invasão islâmica. Tá? Então a culpa não é o islâmico, né? A culpa é o Estado laico. É nesse sentido que... Mas isso, que nem eu disse, eu vou trabalhar isso em outros episódios, tá? Mas saiba que a maioria dos problemas que o Ocidente enfrenta são problemas que surgiram por causa de princípios modernistas, tá bom? Seja a autodeterminação, que é o que causa o problema dos cursos de humanas, seja o sufragismo, seja a liberdade de ensino, seja a liberdade de cátedra, seja o laicismo, tá? Um monte de problema, tá, que o Ocidente tem, tá, não é o outro, né? Porque é muito fácil botar a culpa no outro. É muito fácil você chegar e botar a culpa no marxismo cultural, é muito fácil você chegar e botar a culpa no mundo islâmico, sendo que, na verdade, é um problema muito mais profundo, que é o problema das bases erradas que a civilização ocidental adotou nos últimos 300 anos. É esse o problema, tá? E por causa desse tipo de problema, você tem uma menininha bonitinha do interior que entra em um curso de humanas e vira o que vira, tá? É um problema muito mais complexo do que, é só implementar o programa Escola Sem Partido, é só acabar com o marxismo cultural endossando princípios liberais, né? Sendo que o cara que fala assim, olha, é preciso reforçar princípios liberais para acabar com o marxismo cultural, ele é imbecil porque ele não entendeu que o próprio princípio liberal é o que gerou o marxismo, né? E uma vez que você vê isso, você desvê, né? É muito difícil tu desver toda essa situação, né? Que ali está escrito em letras maiúsculas, né? A grande maioria dos problemas do Ocidente é porque o Ocidente tem como base princípios que não deveriam ser a base dele. O Ocidente atual não é o Ocidente real. O Ocidente... Aqui eu vou com muito cuidado falar um negócio aqui. O Ocidente real foi capturado por elites iluministas maçônicas, racionalistas, antropocêntricas, que impuseram esses princípios ao Ocidente inteiro, pois através desses princípios eles conseguem controlar melhor a sua vida e sugar o seu sangue. Não só o seu, mas o sangue do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, né? Então, entenda assim que o mundo que a gente vive, tá? Com os princípios, com as bases civilizacionais ocidentais que a gente vive, eles foram empurrados para a população. A população não queria isso, né? Mas através de muitas conspirações ardilosas, né? Eles foram modificando todo o Ocidente e transformaram o Ocidente nessa coisa toda que a gente tem hoje, né? O que não é o Ocidente real, né? Então eu não tenho problema com o Ocidente. Eu não quero que o Ocidente caia, né? Muito pelo contrário, eu quero que o Ocidente se erga, tá? Que é o Ocidente real, que é o Ocidente cristão. Esse Ocidente, esse mundo ocidental que a gente tem hoje, que a gente vê como o Ocidente, isso não é o Ocidente, isso é o Ocidente moderno, tá? Isso é o Ocidente modernista, racionalista, iluminista. O que está terminando, e está terminando por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque os princípios que fundam a sociedade são princípios instáveis. A liberdade é um princípio instável. Você não tem como ter uma sociedade que vai durar séculos e séculos e séculos tendo como princípio a liberdade. E agora, quando a gente está no auge da liberdade, o negócio está cada vez degringolando cada vez mais. Você me pergunta, será que o mundo ocidental desse jeito vai continuar existindo pelos próximos 100 anos? Eu acho que não.
Porque a base civilizacional ocidental, ela é muito fraca, é uma base instável. Agora, se me perguntar, será que a Índia vai continuar existindo daqui 100 anos? Eu vou dizer para ti, vai. Né? Será que a China vai conseguir? Vai também. Né? Porque eles têm bases muito mais sólidas que o Ocidente. Né? O Ocidente, a base é a liberdade. Como é que você vai fazer uma sociedade funcionar durante séculos com a base da liberdade, cara? Né? Tem como dar certo isso? Não, não tem, pô. Mas isso aí o Platão já falava, pô. Isso aí o Platão já... Era só... às vezes eu sinto, cara, eu já falei isso também em outros episódios, cara. Eu sinto que tudo que eu falo, assim, era só tu ter lido Platão. Que você não precisaria estar me ouvindo aqui. Se tu tivesse lido Platão, você não precisaria estar me ouvindo aqui. E agora eu queria dizer mais uma coisa também, né? Você que é o liberal conservador aí, que escuta Jordan Peterson, Ben Shapiro, Olavo de Carvalho, tá? Que você está me ouvindo e você está achando, não, mas o problema é o problema é o marxismo cultural, nada a ver, toda a sua análise está errada. Toda a sua análise está errada, ainda o problema é uma dominação marxista cultural, né? Tudo bem, meu querido, mas eu tenho uma pergunta, né? Qual que é a consequência de uma sociedade liberal? Deixa eu me ajeitar aqui na cadeira. Qual que é a consequência de um mundo liberal? Qual que é a antítese do liberalismo? Tô que nem o Olavo. O liberalismo, tá? Ele é uma crítica ao modelo cristão de vida. Né? O liberalismo ele é uma antítese, né? Usando a dialética do Hegel. Né? Quando o liberalismo vence, tá? Ele se torna uma tese. E essa tese ela vai ser contestada por uma antitese. E essa antitese, adivinha só o que é? É exatamente o marxismo. Tá? O que eu estou querendo dizer é que não existiria marxismo cultural se não existisse liberalismo. O marxismo ele é uma consequência direta do liberalismo. Então a ideia que você tem aí que existe uma doutrinação marxista nas escolas, isso só existe porque existiu o liberalismo. Tá? Em um mundo, em um cenário onde não existisse liberalismo, não existiria marxismo. Tá? Tanto é verdade que você não tem marxismo indiano, que você não tem marxismo árabe, entendeu? Você não tinha marxismo durante a civilização, durante o modelo cristão, teocêntrico cristão, não tinha. Tá? O marxismo ele surge como uma consequência direta do liberalismo. Então, o marxismo ele é um filho do liberalismo, ele é a antitese da tese que é o liberalismo. E o liberalismo ele era a antitese do cristianismo. Tá? Então, quando você tira o cristianismo da jogada, mete um modelo racionalista iluminista, você cria uma sociedade liberal, né? E a sociedade liberal vai fazer o quê? Vai gerar, através de princípios liberais, a possibilidade de todo mundo falar sobre qualquer coisa, e daí vai ter um cara que vai falar, não, eu acho que tem que estatizar todos os meios de produção. Vai vir um cara e vai dizer, não, eu acho que tem que dominar o mundo através de uma revolução cultural marxista. Entendeu? Obrigado, Lutero. Obrigado, Lutero, meu querido. Esse é o último slide aqui. Então eu gostaria de fazer um agradecimento aí ao pessoal, né? As elites maçônicas que resolveram acabar com a Igreja Católica, remover Deus do centro da moralidade ocidental, como diria Nietzsche, né? A morte Nietzsche simplesmente decretou a morte. Não é que o Nietzsche matou Deus, não. Simplesmente Nietzsche percebeu na sua genialidade de que o Ocidente já não levava mais Deus como um critério decisório para a ação, que o Ocidente já não era mais teocêntrico. E Nietzsche viu que o fenômeno da morte de Deus levaria necessariamente a esse niilismo pós-moderno que a gente vive. Parabéns aos envolvidos, né? Obrigado, Lutero, mais uma vez. Cara. E eu tenho que tancar isso daí, meu. Eu tenho que aguentar uma sociedade dessa, cara. Porque lá atrás os caras falaram, não, mas eu quero pensar, eu quero ser livre. Olha, eu quero ser livre, eu não quero seguir Deus mais, né? Então tá bom, cara. Né? Ou tu vai ver aqueles vídeos da Prager University, os caras, agora, graças ao liberalismo, a gente vive melhor que um rei medieval, né?
Ah, você vive melhor que um rei medieval. Já deve ter ouvido isso também, né? É, graças à ética protestante no espírito do capitalismo, você vive melhor que um rei medieval. Será que eu vivo mesmo, cara? Eu vivo melhor que um rei medieval, pô? É sério isso, cara? Pô, o rei medieval comia comida orgânica. Eu tô comendo umas comidas envenenadas com os negócios que eu nem sei o que é que tá modificando meu DNA. O rei tomava água pura, eu tô tomando água aqui com microplástico. Hã? Eu vivo melhor que o rei, pô? Medieval hoje? Eu vivo melhor que o rei medieval? O rei medieval, cara, tinha 10 filhos e cada filho tinha 10 filhos. O cara tinha uma baita de uma família hoje. Hoje em dia, o que a gente tem? Hoje a gente tem uma família que tá cada vez menor. Todo mundo cada vez mais atomizado. Eu vivo melhor que um rei medieval, cara? Hã? Até a própria guerra, a dinâmica da guerra. Antigamente você podia ter uma morte honrada em combate. Hoje em dia, cara, você vai numa guerra, os caras te explodem com um drone, cara. Você nem viu o que aconteceu, pô. Que é um negócio mais covarde que ser morto por um drone, cara. Eu vivo melhor que um rei, pô. Pessoal do Instituto Mises. Eu vivo melhor que um rei? É isso? Ah, porque tem mais comida. Tem plano de saúde. Antigamente você pegava uma doença e morria. Sim, e daí, cara? Isso daí, cara, mas pelo menos eu tinha uma vida decente. Agora, os caras ficam. Os cara acham que viver mais é viver melhor, cara. É de uma inocência, cara. Tipo, não dá, cara. É uma inocência imensa, cara. Não. Ah, você vive melhor que um rei. Tá bom, tá bom. Vivo melhor que um rei, cara. Eu posso trocar? Eu posso trocar? Eu posso trocar? Posso ser um rei? Posso voltar no tempo e nascer como um rei medieval, pô? Um feudo? Ter um feudo, pô, ter um padre, ter um papa bom, cara. Um papa que você olha assim, esse aqui é um papa, entendeu? Eu ligo a TV, eu olho pro papa, me dá um negócio ruim, né? Eu vivo melhor que um rei medieval, cara? O camponês trabalhava muito menos do que a gente trabalha hoje. O camponês tinha uma vida muito mais tranquila, tinha uma vida com significado. Hoje em dia eu abro o celular aqui, cara. Não dá, cara, não dá, pô. Até bati o telefone aqui, foi mal. Eu abro o celular e tem que explicar que não existe o marxismo cultural. Eu tenho que explicar para o cidadão que mesmo que exista marxismo cultural, o marxismo cultural não existe do nada, não existiu por ele mesmo. Né? Ele existiu por causa da implementação de princípios liberais que você defende, né? Por princípios que negam Deus, por princípios de um ocidente degenerado antropocêntrico. Né? Eu vivo melhor com o rei, pô? Só de sacanagem, pô. Bom, enfim. Isso é o episódio de hoje. Ô, terminei uma vibe ruim, cara. Desculpa a reclamação, gente. É que eu tô. Eu acho que eu tô meio mal-humorado, cara. Porque eu fui mal no CNU. Quer dizer, fui mal, não fui, né? Tá? Caso tu tenha perdido, eu corrigi minha prova lá. Eu acertei 56 questões de 70. Né? Dá 80% da prova, o que é um desempenho muito bom, tá? Só que não é bom o suficiente para passar, né? Então eu tô meio desgraçado da cabeça com isso, por ter acertado somente 80% da prova. De 10 questões eu acertava 8. Eu teria que acertar 9 de 10, né? Então talvez o meu mau humor seja por causa disso, né? Por eu estar tentando, pelo meu inconsciente, estar tentando lidar com o fato de que eu acertei somente 80% da prova, enquanto eu tinha que ter acertado 90%, né? Bom, é isso aí, pessoal. Então, chega. Valeu, falou, tamo junto. E até a próxima.